Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um podcast Aceita Pix. E hoje estou recebendo aqui um convidado muito especial, que é um grande parceiro, grande amigo e, por incrível que pareça, é o convidado com maior audiência do nosso podcast. Então, estamos trazendo ele de volta aqui para ele contar novidades, trazer dicas de empreendedorismo e falar um pouquinho sobre sua trajetória aí. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, Leandro. Obrigado. É uma honra estar aqui novamente. Obrigado de novo pelo convite. Pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Eu fiquei honrado com a sua confirmação aí. E eu fico honrado com o seu convite. Vamos lá. E com a participação do Adriano, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e a gente vai fazer algumas perguntas aqui, fora o nosso bate-papo. Fora o nosso bate-papo, né? Tá, então vamos já começar com uma aqui. Me conta o segredo para ser esse grande empresário. Bom, primeiro que eu não me acho um grande empresário, né? Eu me acho um bom vendedor. Né? Eu acho que o segredo de você ser um bom vendedor é você estar sempre preparado para as oportunidades, né? Então, a gente tem que estar sempre em busca da oportunidade e a hora que ela chegar, você tem que agarrar. Né? Tem até uma brincadeira que eu falo, né, que é até uma coisa, entre aspas, boba, que uma pessoa me falou uma vez, que gravou fazem mais de 25 anos que essa pessoa me falou, acho que uns 30 anos, que a oportunidade, ela tem cabelo na frente e a careca atrás. Se você não pegar a hora que ela está passando, você não pega mais, não. Então vamos lá. Relembrando o meu podcast, a gente tem a dica do dia, e aí vamos usar a sua fala como a dica do dia. Dica do dia. Muito engraçado. Olha, Leandro, é muito engraçado isso, né? Mas eu até recordo tanta coisa. Não, se ficou tanto na sua cabeça ficou, e você traz isso com você, ficou muito louco. Eu acho que vamos fazer a frase do dia aí. Dica do dia. Atenção, a oportunidade, ela tem cabelo na frente e a careca atrás. Portanto, agarre a hora que ela estiver passando na sua frente. Não deixe ela ir. Sensacional, hein? Sensacional, Brasil. Sensacional. E aí você falou que você é um bom vendedor. Eu sou. Né? Eu me classifico como um bom vendedor. E aí, pegando essa sua trajetória como um vendedor, como é que foi? Eu me tornei um executivo, né? Exato. Como é que foi essa transição? Ou em que momento que você percebeu que você estava se tornando um gestor, depois um executivo aí? Foi meio aos trancos e barrancos, né? Porque a gente não teve instrução para isso, a gente foi aprendendo acontecendo, né? Então, a gente teve muito erro, né? E teve bastante acerto também, obviamente, né? Mas eu fui perceber isso, eu acho que há uns 2, 3 anos só. Até então eu tinha muito na cabeça, eu queria fazer, eu fazia, eu era muito centralizador, né? Foi uma coisa que eu descobri nesses últimos 3 anos, que eu não posso pôr todo o peso do mundo em cima de mim. Isso é uma dica para quem está empreendendo também, né? Muitas vezes a gente quer tomar para si toda a dor da empresa, né? E você tem pessoas boas com você. Você tem que compartilhar essa dor com os seus gestores, com os seus parceiros de trabalho ou com os seus sócios. Porque senão você vai entrar num burnout, você vai surtar, você não vai conseguir. E eu estou em processo de aprender isso ainda, né? Isso, obviamente, não se aprende da noite para o dia, mas eu acho que hoje eu sou um executivo mediano para bom, e eu consigo ordenar melhor meus gestores para que eles façam o trabalho deles e me tragam só o que eles não conseguirem resolver, né? Antes eu tinha um processo de trabalho um pouco diferente, né? Eu queria concentrar tudo em mim. Então era muito sofrido, né? Então eu trabalho muito ainda, mas você trabalhava absurdamente, era ao limite do corpo. Né? Exaustivo. Né? Exaustivo, ao limite do corpo. E você tem alguma dica para quem é muito centralizador? Que às vezes a pessoa é centralizadora por um medo, né? O medo de que alguém fale, alguma coisa nesse sentido. Normalmente você é centralizador por alguns motivos, né? No meu caso era um pouco de medo, de receio, e também que é uma característica minha, né? Então eu tenho essa característica de querer
comandar, de querer centralizar as coisas em mim, mas eu aprendi que não, né, isso não é o caminho. A dica que eu dou é o seguinte: converse com as pessoas que trabalham com você, use o melhor de cada uma delas. Porque, outra frase do dia, né? Não, olha para a câmera ali, ó. Outra frase do dia. Outra frase do dia. Não coloque um peixe para subir na parede, você não vai extrair o melhor dele. Ó, muito boa. Eu brinco isso com o meu pessoal, eu falo assim, cara, não adianta você colocar um peixe para subir na parede. Você não vai extrair o melhor dele. O peixe não vai subir na parede. Então você tem que pôr o peixe na água. Então muitas vezes a gente insiste, usando essa brincadeira, em colocar o peixe para subir na parede. Não vai dar certo. Então a gente tem que usar as pessoas certas nas posições certas. E isso é muito difícil, isso é desafiador. É desafiador, até para poder identificar a posição daquela pessoa. Exato. Porque você coloca um bom administrador num cargo de vendas, ele não vai performar. E um bom vendedor num cargo de finanças também não vai performar, possivelmente. Com raras exceções, óbvio, né? Vamos lá, seguindo aqui a caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas. Tem pergunta, hein, Adriano? Tem, eu Você vê selecionei que algumas. ele tem audiência porque tem pergunta aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a grande maioria, né? Vamos sim. Em algum momento você pensou em desistir? Eu já falei até em outros podcasts, já algumas centenas de vezes, né? Mas eu dormia, acordava no outro dia e falava assim, cara, o mundo não vai parar por minha causa. Então, vamos seguir. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro, com uma noite de sono mal dormida no meio. Mas assim, pensar em desistir, cara, a gente pensa até disso quando até hoje. Porque a gente tem problemas que a gente enfrenta no dia a dia que você fala assim, é muito difícil você enfrentar e vencer aquele problema, mas você não pode desistir, né? Então o grande segredo é ser persistente, você persistir no seu sonho. Né? Existe, lógico, um limite em tudo na vida, até na persistência. Mas eu acredito que enquanto você mais persistir, maiores são as suas chances de conseguir aquilo. Né? Você não pode desistir no primeiro tropeço, no primeiro erro, ou no primeiro engano, porque, cara, o empreendedor ele está sujeito a erros, a enganos, e é o que mais tem, né? Eu vejo tantos empreendedores bons, com negócios saudáveis, e o cara não consegue performar, o cara não consegue ir para frente. E, cara, muitas vezes você não consegue enxergar o que falta ali. E a pessoa que está dentro do fogo ali, ela muito menos. Então, assim, e aprendendo com os erros, né, não cometê-los mais, obviamente, mas que você tenha a calma e a tranquilidade de conseguir enxergar a situação de fora de vez em quando, né? E isso eu também fui aprendendo isso com o tempo, né? Não foi um negócio que eu virei um dia e falei, beleza. Mas aí, hoje eu sou um cara que eu consigo ter essa tranquilidade de estar numa crise e falar assim, não, calma, o que está acontecendo aqui? Né? Sair um pouquinho de fora, olhar, respirar, pôr o pé no chão de todo mundo, né? E falar, cara, vamos sair juntos. E também tomar algumas decisões que o empreendedor tem que tomar. E muitas vezes não é a decisão que vai agradar a todo mundo. E isso é muito difícil de aprender. Que a sua decisão não vai agradar a todo mundo. Então por isso que, juntando tudo isso, você pensa em desistir. Constantemente. Mas eu acho que o importante é o seguinte, foco e fé, cara, que você chega lá. E em algum momento você pensou em mudar de carreira? Porque uma coisa é desistir. Isso não. Outra coisa é mudar de carreira, mudar de área. Eu não sei fazer outra coisa. Eu ia ter que, sei lá, eu ia ficar desempregado, porque eu não sei fazer outra coisa. E eu gosto muito do que eu faço também, né? Então, aí entra o grande lance de também não desistir, né? Saber o que você quer. Que gosta. Vamos lá. Como você lida com as críticas? Ainda te afetam? Afetam, claro. Claro, não tenha dúvida. Acho que uma crítica afeta mais outras menos. Mas todas têm um peso, né? Eu gosto de críticas construtivas. Eu gosto muito de ouvir crítica que a pessoa vem falar para você, olha, o que você fez não ficou legal, mas você poderia ter feito isso. E você enxerga ali realmente, muitas vezes, que você errou. É melhoria de processo. É melhoria de processo. E é importante o empreendedor entender que ele não é o dono da razão.
Existem muitas pessoas quando se colocam no papel do empreendedor ou de um dono de uma empresa ou de um gestor de ponta, o cara ele sente que ele é o dono da razão. Então ele fala assim, cara, o que eu fiz falar é lei, o que eu falar tá certo e vai funcionar. Não é assim. A gente erra como todo mundo. E assim, o nosso erro pesa muito mais para a companhia do que erro de outras pessoas. Então assim, ouvir pessoas e saber ouvir críticas, né? Mas existem as críticas maldosas também, né? Essas daí são... Essa descarta. Mas não é fácil descartar, né? A gente tenta. Ah lá, se fosse começar do zero, o que faria de diferente? Hoje, o que eu faria diferente? Se tivesse a oportunidade de começar do zero hoje. Com a sua cabeça cara, hoje, começando... Se a gente tivesse em 1 de junho de 2000, que foi quando a mãe fez 25 anos agora. Inclusive fazendo 25 anos que a gente vai chegar nesse assunto 25 também. 25 anos. Cara, pouca coisa eu faria diferente. Inclusive os erros eu cometeria os mesmos porque eu acho que por eles eu cheguei onde eu tô. Né? Então, óbvio que existem alguns processos que você poderia entender melhor, saber precificar um pouquinho melhor, não perder tanto dinheiro no negócio, né? Não se enfiar em tanta dívida como eu me enfiei no começo, né? Que eu brinco, eu tinha dívidas impagáveis, né? Quando eu comecei a empreender, porque eu não sabia trabalhar. Talvez isso um pouco, mas assim, de repente esses erros me trouxeram até aqui. Então eu não posso culpá-los, né? Com certeza. Eu tenho que amadurecimento, crescimento. É isso por ter cometido eles a tempo de me recuperar. Olha lá, vamos ver. Teve uma outra, a mesma pergunta. É a mesma pessoa também, então. Não é. Não é? São perguntas diferentes. Sacanagem. É a mesma pergunta, mas de maneiras diferentes. Então tá bom. O que te motivou a criar a Mãeinfo? Cara, necessidade. Né, eu conto essa história, eu não lembro se eu contei para você essa história, que em 98 eu trabalhava numa empresa que fazia software para advogado, né, tal, e essa empresa fechou por causa, cara, ela quebrou. E eu me vi numa necessidade de fazer alguma coisa e não estava arrumando emprego. Eu falei, cara, eu sou muito bom em arrumar computador na época, montar redes, né, e eu comecei a fazer isso. E aí tinha mais 2 pessoas que trabalhavam comigo, mais 2 Marcelos. Aí a gente criou a Mãeinfo, porque Mãeinfo é Marcelo, Adriano, Marcelo, né? Então quase pouca gente sabe, mas é Marcelo, Adriano, Marcelo, Info de informática na época, né? Foi isso. Maravilha. E agora, vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O que te motivou a dar o primeiro passo é basicamente a mesma coisa. Qual habilidade inesperada te ajudou a crescer nos negócios? Trabalhar com vendas. Isso era inesperado? Cara, não era inesperado, porque assim, eu me vejo como um vendedor desde muito novo, né? Desde muito novo eu gosto de negociar, de fazer negócio. Mas é um negócio que eu não sabia que eu ia performar tão bem, né? Isso eu não tinha a mínima noção. Porque vendas é uma arte, né? O pessoal acha que é fácil. Não. Mas vender é complicado, né? Inclusive tem uma passagem muito engraçada que eu acho que eu nunca contei, que quando a minha filha era pequena, eu levei ela numa psicóloga, e essa psicóloga começou a conversar com a minha filha e tal, e eu estava junto na época, e ela falou assim, Maria Júlia, você tem que estudar muito, você tem que se formar, assim, porque senão você vai ser o quê? Uma vendedora? Eu falei, opa! Falei, não senhora, a senhora não sabe o que você está falando. Vendedor é uma profissão muito digna e eu garanto que tem muito vendedor que ganha muito dinheiro. E aí ela foi meio assim e tal. E ela não sabia que eu era vendedor, né? Porque antes de tudo eu me intitulo um vendedor. Eu sou um vendedor. Então assim, eu posso estar como CEO, posso ter sido diretor financeiro, diretor comercial, diretor operacional, mas antes de tudo eu sou um vendedor. E adoro vender e continuo fazendo isso, mesmo na posição que eu estou hoje. Tem uma aqui que é: em sua trajetória você já precisou lidar com o seu próprio ego? Já. E como equilibrar e manter o foco? É só olhar para trás, né? Acho que assim, não tem como, é inevitável, né? Quando você cresce, você se pegar alguns momentos que você infla um pouco mais do que deve.
Mas eu acho que o grande negócio é você estar sempre revisando isso, né? Sempre olhando. Acho muito importante, assim, eu tenho uma máxima minha que é o seguinte, eu cumprimento todo mundo. Cara, quem trabalha comigo sabe disso. Eu cumprimento absolutamente todo mundo na empresa, mesmo que eu não conheça a pessoa por nome, mas eu cumprimento. Então eu brinco, para você ser um bom gestor, você tem que cumprimentar do P ao P, do porteiro ao presidente. Então, todos devem ser tratados da mesma forma. E se você deixar seu ego inflar, você esquece disso. Você esquece do que você passou, você esquece do que você sofreu. Você só quer lembrar daqui para frente. Só que existe um passado. E esse passado tem que ser respeitado e você não pode deixar seu ego ser maior que seu coração. Eu penso assim, sabe? E quem convive com você sabe que isso é real. É natural seu. Né? De tratar bem todo mundo. Todo mundo tem um carinho muito grande por você. E a gente vê isso no dia a dia, nas suas redes sociais, na caixinha aqui que lotou aqui de perguntas num curto espaço de tempo, né? É porque eu esqueci de colocar antes. Mas não tem problema. E aí, Adriano, vamos entrar um pouquinho aí na história, na sua trajetória profissional. A Manhinfo agora fazendo 25 anos. 25 anos. Então, queria te dar os parabéns aí. Eu tô quase pagando naquela vaga especial lá do shopping já. 25 anos não é fácil e chegar onde chegou também não é fácil de maneira alguma. Eu brinco que empreender no Brasil é um desafio para louco, né? Então o cara tem que ser muito louco para conseguir empreender no Brasil, apostar todas as fichas dele numa empresa, investir, né? E tá trabalhando, porque você tem um monte de problemas no Brasil para empreender. E no Brasil o sistema faz tudo contra o empreendedor, né? Você está sempre sendo jogado contra o sistema. Então você nunca vai ter uma ajuda, você sempre vai ser massacrado, você sempre vai ser o primeiro a ser cobrado, você paga imposto antecipado. Cara, o empreendedor é massacrado. E a gente tem que lembrar que a maioria das empresas no Brasil não são empresas de médio e grande porte. São pequenas empresas, são microempresas. Então, assim, é muito importante o governo, enfim, as pessoas que cuidam do Brasil, olhar para esse pessoal que está começando. Porque o Brasil é um país de empreendedores, tem muita gente boa, cara, só que assim, não é valorizado. O empreendedor não é valorizado no Brasil. O empreendedor é taxado de uma pessoa que não trabalha certo ou faz rolo. Não é, gente. O pequeno empreendedor é o cara que mantém esse país rodando, entendeu? É só pegar número do Sebrae, cara. Você pega números, é absurdo o número de pequenas e micro e pequenas empresas no Brasil, né, Leandro? Acho que é um negócio que, assim, a gente tem que bater palma para o empreendedor brasileiro, porque ele tem tudo para não ser empreendedor, ele vai lá e faz. É teimoso. É teimoso. Não dizer, é o ditado, brasileiro não desiste nunca. Não desiste nunca, e acho maravilhoso isso. Então, com isso, a gente foi uma microempresa um dia, né? A Manhinfo foi uma empresa sem funcionários, foi uma empresa que era eu, mais meus 2 primeiros sócios, né? E a gente passou por tudo isso, né? Então, o Brasil não é para amadores, eu costumo brincar. Empreender no Brasil, muito menos. E aí, pensando aí nessa história de 25 anos, se você for parar e analisar o Adriano de 25 anos atrás e o Adriano de hoje, o que mudou no Adriano? Cara, hoje eu sou uma pessoa mais centrada, né? Mais madura. Eu era muito... Esquece o lado empreendedor, pensa na pessoa Adriano. Não, estou pensando na pessoa mesmo. Eu era muito sanguinário, sanguinário no bom sentido, né? Eu era muito sanguíneo, não sanguinário. Perdão, a palavra foi errada. Eu era muito sanguíneo. Eu sempre fui muito, sabe, de chegar e fazer a qualquer custo e nossa, tem que fazer. Hoje não, hoje eu sou um cara mais centrado, eu avalio, eu penso antes. Lógico, de vez em quando a gente ainda tem acessos de antigamente, né? Mas assim, acho que no geral o Adriano de hoje, o Adriano de 25 anos atrás, é o que todo mundo fala, é amadurecimento. Acho que eu consegui hoje
amadurecer e ter uma visão realmente de quem empreende, de quem sabe o que está fazendo, né? Não mais uma pessoa que entrou nesse negócio por necessidade e graças a Deus deu certo, né? Porque eu poderia entrar na lista dos 99% de empreendedores que morreram no meio, né? Até brinco bastante com as pessoas, na hora que eu vejo, a gente passa, tem muita placa de aluguel e tal. A hora que eu passo em comércio e vejo placa de aluguel, eu não vejo uma placa de aluga-se. Eu vejo a placa do sonho que foi perdido. Porque todo empreendimento é um sonho. A Ecoala é um sonho. É um sonho. É um sonho. A Mainfo é um sonho que se realizou. A Ecoala é um sonho que se realizou. Mas quantos sonhos foram perdidos por quantos empreendedores no Brasil? E uma vez eu ouvi de uma pessoa, uma coisa que todo mundo fala de um ditado: você é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho. E ele falou assim, essa frase é a frase mais errada que tem. Porque o empreendedor que muitas vezes acaba quebrando, o sonho dele não era quebrar. Ele acaba por diversas situações, né? Então, muitas vezes não foi falta de ter um sonho, de tentar ir atrás, não, sem dúvida, né? Então, o sonho aí é muito relativo em relação a você ao tamanho do seu sonho. Ah, muito, muito relativo. Mas assim, se você focar, a sua chance de seu sonho dar certo é muito mais... Aí entra na persistência. Na persistência. Insistir, mas eu conheço se dedicar. Eu conheço alguns empreendedores que, assim, isso não é uma crítica, tá? Mas é uma visão minha. Que ele muda muito de foco. Ah, hoje eu vou vender água. Amanhã vende pastel. Amanhã eu vou vender pastel. No outro sorvete. No outro sorvete. Ah, não, mas agora eu fiquei sabendo que impressora dá dinheiro, então vamos vender impressora. Cara, ele não pega um nicho, trabalha aquele nicho, assim. É um ponto bem... A gente teve muitos anos de dificuldade, né? Acho que a gente teve mais de 15 anos de muita dificuldade na Mainfo. Acho que mais até. E eu ficava pensando, quando vai chegar a minha vez? Eu pensei isso anos e anos. E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu me cobrava muito disso. Falei assim, eu trabalho, não consigo fazer sobrar dinheiro na empresa, não consigo pagar as contas e ainda estou devendo cada vez mais. Cara, onde que eu estou errando? E aí o tempo vai mostrando isso para você. Graças a Deus eu tive tempo para mudar a rota. Mas quantos não tem? Quantos ficam no meio do caminho? Né? E é a placa de aluga-se, volta a placa de aluga-se. E aí, então, resumindo, você não é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho da sua vontade. Eu sou do tamanho da minha maluquice. E aí uma coisa que muita gente fala, falando de empreendedorismo ainda e tudo mais, o empreendedor precisa gostar e entender de números? Não necessariamente, eu não sou bom de números. O que eu fiz? O que aconteceu na minha vida, né? Eu tenho uma parceira de trabalho que, assim, é meu braço esquerdo porque eu sou canhoto, ela não poderia ser o direito, que é a Vanessa. A Vanessa é a pessoa que mais me ajudou na Mainfo. Se não fosse a Vanessa, a Mainfo não existiria hoje o que é ela hoje. Porque, assim, é a dupla perfeita, né? Ela é uma pessoa muito focada em números, ela conhece muito de caixa, de fluxo de caixa, de como lidar com o dinheiro, de como segurar o dinheiro, né? Não deixar o dinheiro escoar, porque é muito fácil o dinheiro numa empresa escoar. E eu me especializei na parte de vender, de criar oportunidades. E a gente cresceu junto, assim, né? E a gente tem essa parceria já desde 2002, né? Então, é uma honra para mim ter tido a oportunidade de conhecer a Vanessa e ter ela como minha parceira de trabalho e de vida até hoje, né? Independente da situação. Eu acho que, assim, é uma coisa maravilhosa. Poder contar com a ajuda e com a inteligência dela. E aí, pensando no empreendedor como uma dica, não precisa, mas tem que ter alguém ali que faça. Eu acho que, assim, é o famoso, que eu volto lá atrás, né? Fazer o peixe subir na parede. Cara, ninguém é bom em tudo. Então você tem que olhar no que você é bom e focar. E as outras demandas, você escolha pessoas chaves para essas demandas. Aí você vai montar um time. E esse time ele tem que estar com você. Esse time ele tem que estar junto com você, cara, sempre, para tudo.
Na alegria, na tristeza, na sorte, no azar, cara, ele tem que estar com você. Tá com você, eu tenho pessoas no meu time que estão comigo há mais de 15 anos. Né? E pensando nos dias atuais aí, que muita gente reclama de mão de obra, de falta de mão de obra qualificada, pensando em montar um time para dar um suporte para o empreendedor, você tem alguma dica de como extrair ou investir numa pessoa, tentar melhorar esse desempenho? Tenho. Eu li uma frase uma vez que eu acho que é muito isso que você perguntou. Ele falou assim: contrate o caráter, treine as habilidades. Isso diz tudo para mim. Então, a sua dica... Contrate o caráter, Você viu que o podcast, o papo hoje é muita dica, né? Muita dica. Tá de cudo. E como é que foi a sensação de você acordar e falar assim, 25 anos de empresa e de como começou para o que a MAN está hoje? Como é que foi essa sensação? Caiu a ficha? Não, ainda não caiu. Dessa história de sucesso aí? Ainda não tenho isso formatado na minha cabeça. Isso ainda não é formatado na minha cabeça. Isso não é essa conta ainda não fechou para mim. Tá. É muito louco, mas eu não tenho a dimensão do que eu fiz, do que nós fizemos, né? Eu não fiz nada sozinho. Do que nós fizemos como uma info, do que eu, Vanessa, Samuel, Erivelto, Wesley... Cara, não vou citar nome aqui, que são dezenas... O podcast vai ficar só de lista de chamada. Lista de chamada. Mas o que nós, como time, fizemos, o que nós criamos, eu não tenho essa dimensão clara para mim na minha mente ainda. Né? Eu sei que eu chego lá todo dia como mais um funcionário da empresa e trabalho como se fosse mais um funcionário. Não sou melhor nem pior que ninguém. Muito bom. E pensando presente e futuro, você tem alguma ideia do que pode vir a acontecer? Tem algo planejado? Olha, Leandro, como é que tá aí? Assim, a gente planeja tanta coisa, né? E no fim acontece parcial, total ou nada. Mas assim, eu tenho um sonho de internacionalizar a empresa, né? Então acho que a minha principal meta para os próximos anos é transformar a MAN Info numa empresa que atenda pelo menos Latin América. E isso aí, com a entrada do grupo Evernex, acho que é uma coisa que se torna real, né? Que se torna palpável, que se torna possível de ocorrer, né? E estamos trabalhando essa estratégia agora. Acho que a partir do ano que vem a gente já começa mais forte nisso. Mas se você me fala assim, André, qual que é o seu sonho hoje? Manter meus clientes no Brasil muito contentes, muito bem atendidos. Continuo olhando para o Brasil, não vou deixar. Mas eu quero olhar também para outros mercados. Eu quero ter a oportunidade de trabalhar em outros mercados. Porque eu conheço o mercado brasileiro. Eu não conheço bem o mercado argentino, não conheço o mercado colombiano. E é uma coisa que eu acho que eu tenho vontade de fazer. Então é um desafio para mim. Não sei se isso vai ocorrer tão rapidamente, mas é um desejo. E eu te falo, eu tive o prazer de acompanhar o trabalho de vocês em um dos eventos e acompanhei todos os dias e praticamente o número de chamados é zero. Né? Quando tinha um chamado, chegava lá, era a energia, que não tem nada a ver com a prestação de serviço de vocês. E eu acompanhei um outro cliente num evento que fez a contratação de um Wi-Fi num evento que não era Wi-Fi de vocês, e num único dia eu tive que abrir 19 chamados. Mas assim, aí não é o Adriano, né? Aí é o meu time. Não, a gente fala de MAN. Cara, a MAN né? Mas é uma galera que veste realmente a camisa e entrega. Isso é maravilhoso, cara. A gente chegou onde a gente chegou por isso, porque a gente é um time. E esse time, cara, quando entra no negócio, não entra para perder. Então você vê que tem líder e tem bons jogadores, players ali. Tem muitos bons jogadores. Vestindo a camisa, fazendo as coisas acontecerem. Tem uma galera ali que é totalmente fora da curva.
E qual foi o projeto assim que te vem à mente dentro desses 25 anos que foi mais desafiador? Não estamos falando de grandiosidade, mas que foi mais desafiador mesmo. Cara, desafiador foi o projeto quando a mãe não tinha ninguém, a gente tinha que instalar roteador. E eu achava técnico, contratava técnico, eu acionava o técnico, eu ia para campo, eu ficava com o celularzinho, era eu e mais 2 pessoas só. E a gente fazia tudo. Tudo que hoje temos um time, sei lá, de 150 pessoas, óbvio, guardadas devidas proporções, né? Mas éramos em 3. E aí fala pra você, desafiador é fazer o Rock in Rio? Só que mais desafiador é você trabalhar sem dinheiro. É por isso que eu falo, não é de grandiosidade. Porque às vezes a gente pensa em algo grande e acha que é desafiador, e não mais desafiador é você trabalhar sem dinheiro. E ter que trabalhar. E pensando em algum projeto assim de vida, teve algum que você quis fazer e conseguiu? Rock in Rio. Rock in Rio. Rock in Rio. Porque eu adoro música, né? Sou apaixonado por música. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar, ajudar a montar o Rock in Rio com o pessoal da Manhinfo, e a gente ver aquilo acontecer e ter acesso a lugares que eu jamais imaginaria que eu conseguiria, isso para mim foi um marco na minha vida, né? Foi emocionante. Sim, esse foi o projeto que eu tenho mais carinho, digamos assim. E aí pensando sobre a ampliação em Latam, que você comentou, tem algum projeto a nível Latam que você tem em mente assim, fala, esse aqui... Não, tem, mas eu não... Mas não assim como uma satisfação do Rock in Rio. Não existe. Acho que... Se eu tiver uma satisfação maior que o Rock in Rio, é se eu montar o show do Guns. Só. Basicamente é isso. Mas assim, Latam um outro passo, é um outro desafio totalmente diferente, que eu não sei como vai reagir, a gente vai trabalhar muito forte para isso e só o tempo vai dizer. Né? Podemos falar de números? Podemos falar de números. Hoje, tem noção de quantos equipamentos, seja a Manhinfo tem no momento, administra isso? A gente administra por volta de 200 mil equipamentos no Brasil. É número. De redes. É muito equipamento. É número, hein? É muito equipamento. Então são equipamentos de clientes que dependem daquilo para trabalhar, né? Então a gente tem um SLA bem agressivo, a gente trabalha muito próximo ao cliente para poder minimizar o impacto sempre do cliente, né? Então acho que essa é a grande ideia que a Manhinfo criou, né? É ter um atendimento que minimize o impacto do cliente. A gente vai ser perfeito? Óbvio que não. Mas a gente tem que ser o melhor dentro da medida do possível. Até porque recentemente teve um estudo que saiu que empresas perdem milhões aí quando a internet fica fora do ar e tudo mais. É né? absurdo. Porque é uma dependência muito grande que a gente tem de transmitir dados, né? E cada vez mais. Porque agora é nuvem. Agora você tem tudo na nuvem, nada mais fica na sua máquina. Então, assim, se você ficar sem link de internet, você morreu. Você parou. E essa dependência tem aumentado, né? Então, acho que a tendência é o mercado crescer cada vez mais. Eu vejo esse mercado ainda em tem muito espaço para expansão. E a gente pode relacionar a internet hoje como uma energia elétrica. Uma energia elétrica, você não vê. Porque a gente só dá conta que não tem quando acaba. Quando ela acaba, para de funcionar. Você só vai falar, cara, o que eu vou fazer? Quando você fica sem. Porque quando você está usando é natural. Virou uma energia elétrica. Já está no dia a dia ali. No dia a dia, né? Tanto é que hoje a gente acorda, a primeira coisa que a grande maioria faz é pegar o celular e entrar em alguma coisa. Entrar em alguma coisa. Né? Porque ninguém pega o celular só para olhar se tem chamada ou não. Não. Aliás, o celular, a última coisa que o celular faz hoje é a ligação, né? Exatamente. Tanto é que a gente teve um caso recente aí de um conhecido meu, que o colega dele falou assim, o WhatsApp caiu, o que eu faço? Ele falou, pega o telefone e liga. Então até as pessoas lembrarem que isso... O telefone também faz ligação, né? Exatamente, é um passo... É bem legal isso. Mas eu acho que é assim, acho que é um mercado em franca expansão, né? E é mercado de redes, é um mercado que vai evoluir muito ainda, né? A gente tem muita coisa para evoluir.
E hoje a gente fala muito de inteligência artificial. É um próximo Como é passo. que está isso em relação à internet, conexões, redes? Cara, é uma coisa que tá entrando em convergência, né? Então acho que em muito breve a gente a gente já tem muito isso no nosso dia a dia, a gente nem percebe muitas vezes, né? Então a gente está conectado com inteligência artificial, muitas vezes você nem percebe. É porque as pessoas, a gente fala inteligência artificial, pensa no chat GPT. Não é só isso. Né? E não. tem muita coisa rolando. Tem muita coisa a própria cirurgia à distância é uma maneira de uma inteligência. Cirurgia Né? via robô, tem assim. Eu não sou especialista em inteligência artificial, óbvio, né? Mas assim, eu sou um curioso. E eu gosto muito de estar lendo sobre isso. Acho que a gente tem isso já no nosso dia a dia. Isso só tende a aumentar e você vai ter cada vez mais isso. E a gente falou agora da cirurgia robótica à distância. Só é possível Por causa da internet. por conta da internet. Porque você tem que ter rede. Se você não tiver rede, você não vai fazer. Por isso que eu falo para você, o mercado de rede é um mercado em franca expansão. E assim, eu brinco que é um oceano aberto para você nadar. Não é entrar no ICQ, no MSN, né? Não. Tem muita coisa além No disso. Orkut. É. Eu sou da época do Orkut, antes do Orkut, né? Tinha o blogão, flogão, Tinha o Flogão, tinha o Mirk, Mirk, que você usava para bater papo. Nossa, muito bate-papo UOL. E aí Bate-papo depois veio o UOL bate-papo e- UOL. Aí né? depois veio o bate-papo UOL, mas assim, tem coisa muito antiga. Então a gente vê a grande evolução que a internet sofreu. E vai sofrer muito mais ainda. Acho que tem agora a IoT que já tá aí, né? A gente enxerga muito a IoT. Tipo, E a IoT, teoricamente, depende de uma internet para que possa funcionar. também, tudo depende de rede. Você não faz mais nada sem um Wi-Fi, sem sua rede, sem dados. Cara, é absolutamente nada. Esse podcast também só é possível porque a gente tem internet, né? Porque então a senão gente você não estaria assistindo. exatamente, joga no YouTube, a pessoa acessa. Porque se você tivesse no antigo IG na sua casa, naquele acessinho faz... Você não estaria assistindo isso nessa qualidade que você está. Era o modem, fax modem. Fax modem, 56 e 600, ou 14... Começou lá no... Eu sou da época do 14400. Aí foi evoluindo até os 56 e 600. Aí depois virou DSL e estourou. E aí tinha que esperar meia-noite, né? Meia-noite para pagar um pulso só. Nossa senhora, Leandro, você é muito velho. E aí quando você pensa em tudo isso que a gente falou agora, o que te vem à mente assim, 25 anos, eu entregando uma tecnologia de ponta, de conectividade de ponta, e eu comecei com o fax modem que tinha que esperar meia-noite. É satisfatório, né? Saber que a gente, de um jeito ou de outro, a gente contribui para a tecnologia chegar nas pessoas, que as pessoas também se beneficiem com isso, né? Então, a ideia de uma empresa não é só ganhar dinheiro. Óbvio que o principal motivo de uma empresa é você criar ela para ganhar dinheiro. Ninguém pode ser hipócrita aqui e falar, não é ONG. Mas a ideia não é só essa. A gente a empresa tem que ter outras frentes, né? E uma dessas frentes é saber que muitas pessoas se beneficiam do nosso trabalho. E que além disso, né, não falando em tecnologia, mas falando em pessoas, que existem centenas de famílias que também vivem do nosso trabalho. Então isso é muito legal, saber que existe todo um ciclo de pessoas que vivem da Manhinfo e que hoje dependem da Manhinfo, né? Isso é muito... Fui muito contente com isso, acho que fui muito orgulhoso de ter criado isso, juntamente com algumas pessoas, né? Ô, Adriano, eu vou te perguntar uma coisa que me perguntam muito sobre isso e vejo muitas pessoas procurando sobre isso. Eu sou um pequeno empresário, um empreendedor, tem muitos eventos da minha área, mas eu não vou em nenhum porque eu não acho interessante. Como é que você vê essa questão de eventos do meio mesmo, ou para network, ou para conhecimento? Já pensei muito igual essa pessoa. Pô, não vou perder tempo para ir lá ouvir um cara falar. Trabalhar. Então o que... Cara, você tem que ver que ter o tempo para tudo, né? Por isso que eu falo que você tem que ter um time que te ajude. Porque você precisa fazer networking. Porque num detalhe que você conhece alguém, que te apresenta alguém que pode mudar a sua vida.
Porque você conhecer pessoas é o grande negócio do empreendedorismo. Então eu tenho que, não obrigatoriamente, mas eu preciso conviver com pessoas. Não, você tem que obrigatoriamente conviver com pessoas. Obrigatoriamente gostar de pessoas. Obrigatoriamente você tem que gostar de pessoas, saber lidar com pessoas e ser gentil com as pessoas. Né? Porque assim, é muito legal pensar assim, mas existiram muitas pessoas chaves durante esses 25 anos de Manhinfo que sequer, muitas vezes, elas sabem que nos ajudaram, mas ajudaram. Sabe? E são pessoas que você pensa assim, cara, isso aconteceu nesse momento aqui e depois aconteceu isso. Porque essa pessoa, ela fez isso, isso, isso. Sabe? É muito engraçado isso. Então, todo mundo que passou pela história da Manhinfo teve uma participação importante. E aí, você fala assim, como não conhecer pessoas? Como não sair dentro do seu escritório para ter a oportunidade de se relacionar, né? Uma das coisas que eu mais sofri na pandemia era isso, era fazer reunião online. E eu acho muito pouco proveitoso fazer uma reunião online, principalmente para vendas. Porque eu gosto de vender olhando para a pessoa. Vender online para mim não é a minha praia. Então eu sofri muito. E aí você pensa, a gente tem a oportunidade de fazer isso. O pequeno empreendedor tem que se relacionar porque as oportunidades estão na rua, não está dentro do escritório. Gente, as oportunidades estão na rua. Vai para a rua, vai conhecer gente, vai se relacionar com pessoas, vai ouvir experiências, né? As boas e as ruins. As boas você aprende, as ruins você não repete. Né? Então acho que é uma grande sacada essa pergunta sua, porque nem eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui muito esse cara que você falou, que não quer sair do escritório. Por quê? Porque eu estou produzindo, porque eu estou fazendo alguma coisa, eu estou trabalhando. Só que você ir no evento também é trabalhar. Você se relacionar também é trabalhar. Você fazer networking também é trabalhar. Vamos lá, a gente já está chegando ao final aqui do papo. Nossa, só! Voa, rapaz, né? Muito rápido. Se você tivesse que resumir 25 anos em uma palavra, você consegue? Gratidão. Eu sei que é uma palavra muito usada hoje, né? E até mal usada. Mas gratidão no sentido de agradecer, né? De agradecer a todos que estiveram comigo nesse tempo. E lembrar, né? E olhar muito para trás, né? E lembrar todas as dificuldades que eu passei quando criança. Cara, tudo que eu vivi. Desde 10 anos de idade, quando a gente não tinha o que comer em casa, até hoje, né? Então eu quero olhar isso tudo como gratidão. Né, e como um aprendizado, né? Então, gratidão no sentido de agradecer, né? E agradecer a todos que ajudaram, né? E muitas vezes consciente, muitas vezes inconscientemente. E fala assim, cara, a gente só está no começo. Tem muito chão para queimar ainda. É isso. Muito bom. Obrigado. 25 anos de história. 25 anos de história. E está só no começo. E está só no começo. É inspirador, né? É coisa de louco, não é inspirador, é maluco. Obrigado, viu, Leandro? Mais uma vez. E você quer deixar um recado aí para o pessoal que acompanha, para quem te segue? Fique à vontade, Adriano. Coloca aí meu Instagram, meu LinkedIn aí para o pessoal me seguir nas redes sociais, né? Lá eu posto algumas dicas de empreendedorismo, falo bastante sobre o meu trabalho na Manhinfo e também posto algumas coisas que eu gosto. Eu gosto muito de treinar, né? E gosto muito de música. Então eu sempre falo alguma coisinha lá no Instagram, mas no LinkedIn eu posto bastante coisa sobre a Manhinfo. Então se você puder colocar aí e não cobrar, né? Porque não, fica tranquilo. Melhor não cobrar. eu agradeço. Maravilha. Obrigado, Adriano. Obrigado, Leandro. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Aceita Pix e até o próximo episódio.